O advogado Luiz Henrique Piquini Santos, acho que é assim que fala, um dos integrantes da equipe de defesa de Luiz Inácio, nos processos da Operação Lava Jato, foi nomeado como assessor do gabinete pessoal do presidente da República. A refutar o governo do PT é só você pegar o exemplo passado do governo Bolsonaro. O judiciário proibiu que o presidente Bolsonaro colocasse ou indicasse o Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, na direção da Polícia Federal. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, a indicação do presidente Bolsonaro, em razão da proximidade do Ramagem com a sua família, era uma indicação que demonstrava um certo controle e uma parcialidade. Veja, a Constituição Federal ela dá a prerrogativa ao presidente da República para indicar o diretor da Polícia Federal, óbvio, bem como o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que também foi perseguido, né, o Vasques de Santa Catarina. Assim acontece em todas as jurisdições dos estados e municípios. Veja, o governador ele determina quem vai ser o comandante da Polícia Militar, bem como o prefeito determina quem vai ser o comandante da Guarda Municipal. O Supremo Tribunal Federal não permitiu que o presidente Bolsonaro indicasse, que é a prerrogativa do próprio, um diretor para a Polícia Federal, que era o Alexandre Ramagem. E ficou por isso mesmo. Ele não conseguiu indicar. E aí o próprio Lula, no período de campanha em 2022, disse que indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal que fosse seu amigo seria algo ruim. E ele não faria isso. Assim que ele senta na cadeira, ele indica o Zanin, que foi o seu advogado. Uma coisa a gente não pode deixar de falar. O Zanin ele tem um notório saber jurídico e, ao que tudo indica, tem um escritório muito bem relevante e é um excelente advogado. Agora, o que o Lula fez foi enganar o seu eleitor, não a nós, que nós já sabíamos o que ele faria, e enganar a si mesmo, com a anuência da imprensa, quando ele disse que não deveria indicar amigos para o Supremo Tribunal Federal. Fez isso no Supremo Tribunal Federal e agora faz isso com seus amigos. Paulo Cogos disse isso. O governo do PT é um governo de apadrinhados, onde eles estão fazendo de tocar aqueles que os ajudaram a se livrarem dos seus crimes cometidos no passado. Não são palavras minhas, palavra do próprio vice-presidente. Eles voltaram à cena do crime. Não só voltaram, mas como trouxeram seus comparsas para assumir os cargos no governo. Eu acho engraçado que a gente não pode falar que o Lula foi condenado, que o Lula esteve envolvido em esquema de corrupção, que o Lula foi preso, que o Lula estava aí investigado, etc. Nada disso a gente pode falar. Mas mesmo ele não tendo sido condenado e não ter sido envolvido em um esquema de corrupção, etc., ele tem advogados que defenderam ele em algum processo que a gente não sabe o que foi, já que ele não foi condenado, ele não foi investigado, né, na lógica deles, que estão começando a receber cargos do governo. Ministra do Lula, que era envolvida com milícia do Rio de Janeiro, fazia parte do governo. Ministro de Lula, que usa jatinho da FAAP para ir em leilão de cavalos, está no governo. Ministro de Lula, que usa de verbas de emendas, né, públicas para fazer estrada da própria fazenda, está no governo. O próprio Lula, que foi o presidente que mais andou de helicópteros e aeronaves ali em Brasília, da história do Brasil, ele que gosta de falar que ele é o único presidente, ou o primeiro presidente da história do Brasil que faz alguma coisa, ele é o primeiro presidente que consegue andar de helicóptero mais do que os dois presidentes juntos, os anteriores. Ele que é o presidente que criticou as pessoas por terem mais de uma TV na casa, dizendo que a classe média esbanja, mas o avião que ele quer comprar, o Aerolula, 400 milhões de reais, tem mais de 7, sei lá quantas TVs naquele avião. Então, assim, é de uma hipocrisia falar de justiça com ele, falar de advogado com ele. O Zanin, que está hoje no STF, a advogada da Dilma, que hoje faz parte aí de equipe também, se eu não me engano, do TSE. Olha, eu acredito que o Lula, ele está muito convicto no que ele está fazendo. Eu acho que todo mundo que é da esquerda faria o mesmo. E quando ele entrou, quando ele saiu da cadeia, na verdade, a primeira coisa que ele falou foi: eu vou voltar e eu vou me vingar de todo mundo que me colocou lá dentro. O Dallagnol já foi embora. O Moro disse que é o próximo. Inclusive a Janja tuita hoje, né, falando que a Gleisi Hoffmann é a futura senadora já em 2024, ela vai ser futura senadora. Então, assim, vocês veem que a esquerda, além de conseguir
fazer esse tipo de escolha de cargo e etc., ela consegue fazer isso muito bem e sem ninguém impedir. Mas uma coisa que a esquerda não conseguiu fazer foi barrar o avanço dos conservadores nas eleições de conselho tutelar. Isso a esquerda não conseguiu barrar. Aonde ela conseguiu barrar, por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho certeza que vai ter muito mais voto para os conservadores do que teve na eleição agora. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria que foi votada, a maioria que foi eleita, 70%, se eu não me engano, de renovação, foi conservadora. Os pais, as pessoas que são pais e mães, elas sabem o que é de verdade defender o próprio filho e defender a própria família. Por isso que quando eu estava na Paulista, agora nesse feriado da quinta-feira agora, uma das coisas que eu falei foi: a gente não está aqui contra o aborto, a gente está aqui a favor da vida. Ah, mas Adam, o que isso tem a ver com o Lula? O que tem a ver com advogado, etc? Só quero dizer que a gente realmente sabe qual que é o lado certo da história. E se o lado certo da história fosse colocar advogado que defendeu você em processo de corrupção como ministro do STF, bom, então eu sou sei lá quem, porque isso aí não é lado certo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.